um grande exemplo de fatores exógenos é a radiação. A radiação ionizante pode desencadear, tá, um processo carcinógeno, ou seja, um processo de carcinogênese, formação de células cancerígenas, tá, carcinogênicas. E outras patologias que podem vir a surgir no decorrer, patologias de pele, tá, erupções, patologias ópticas e outras patologias que possam vir a surgir. As radiações ionizantes, elas causam sérios problemas, principalmente o câncer, tá? A grande preocupação de quem se dá com raio-x, quem trabalha com raio-x, com raio alfa, beta, gama, principalmente trabalhadores de saúde, ou seja, os operadores, os técnicos em raio-x, que estão expostos diariamente a isso, tem que ter algumas precauções, como usar colete de chumbo na hora de bater a chapa, ir para trás da coluna de chumbo, usar o dosímetro, tá? A dosimetria, entre outras coisas parecidas. Alguma pergunta, Graciane? Não, não temos perguntas. Ok. A dosimetria, certo? É importantíssimo usar o dosímetro de lapela para que seja monitorada o nível, tá? Monitorado o nível de radiação desse trabalhador. Então isso é muito importante, tá certo? A radiação ionizante hoje traz problemas seríssimos, por isso que na NR32 tem um anexo falando só de radiação ionizante. Quem controla a radiação ionizante hoje no Brasil é o CINEM, tá certo? Que é o Centro Nacional de Energia Nuclear, CINEM. E as normas vêm dele. Seguindo o nosso slide, você tem aí mais riscos físicos e suas complicações, tá? Vibrações. Vibrações já falamos, né? Pronto. Radiações ionizantes, aí você tem radiações não ionizantes. O que é que a radiação não ionizante vai causar? Catarata, patologias neurológicas e outras patologias. Catarata, professor? Radiação não ionizante causa. Quer ver uma pessoa, um tipo de trabalhador que tem risco de ter catarata? O soldador. O soldador de arco elétrico, aquele arcozinho, aquela luminosidade que ele está exposto, aquilo ali é radiação não ionizante. Por isso que aquela luminosidade o certo é você usar a máscara de solda com filtro, tá? Com filtro óptico, com filtro de luz, para aquela radiação não fazer nenhum mal ao soldador, ao trabalhador. É radiação ionizante sim. Os operadores de fornos de fundição, fornos de cimenteiras, aquela luminosidade amarela, aquilo ali vai fazer um mal tremendo à questão da visão do trabalhador, né? Sem contar com a parte neurológica e outras patologias que podem vir a serem causadas pela radiação não ionizante. Aí você tem mais riscos, tá? Frio, patologia osteomusculares, patologias respiratórias, necrose tecidual, outras complicações que o frio pode trazer. Principalmente, o frio vai causar o quê? Necrose de tecido. Quando você está num ambiente frio, tá? Quando você está num ambiente frio demais, qual é o primeiro sintoma que se dá? Os dedos e as pontas das unhas e os lábios ficam o quê? Roxos, né? Aquilo ali é justamente a vasoconstrição dos vasos periféricos e cessam a irrigação de sangue, ou seja, o suprimento de oxigênio para a parte mais periféricas do corpo. Então isso pode causar necrose tecidual, a começar pelas pontas dos dedos, né, até outra parte do corpo, porque o frio queima, tá certo? O frio queima e o frio necrose traz problemas osteomusculares. Então, patologias osteomusculares, patologias respiratórias, necrose tecidual e outras complicações, tá? Patologias, você pode vir adoecer de problemas pulmonares e outras coisas que possam vir surgir por conta do efeito ao frio. Calor. Aí você vê as duas temperaturas extremas, né? Frio e calor. Calor. O que é que o calor vai causar? Quando eu falo em calor, você aí deve estar pensando, né? Quando você está com esse sol aí escaldante da nosso Nordeste, né? Que nós estamos tratando em vários polos. Você tem aí Aracaju, Paraíba, Recife, Campina Grande. Então, esse sol escaldante, né? Você está na praia e tal. A primeira coisa que vem quando você leva muito sol, o que é que vem? Sede.
tá certo? A primeira coisa que a gente pensa no calor é a desidratação, tá? A desidratação corporal é um dos primeiros problemas, uma das primeiras complicações que existe na questão do calor, tá? É a impedância do metabolismo, vai mexer com o metabolismo corpóreo. O calor, você tem fadiga, tá? Desidratação, patologias em diversos sistemas, vários sistemas, né? Porque se você desidrata, raciocine comigo, se você desidrata, você vai desequilibrar um equilíbrio corporal, porque o nosso corpo tem um equilíbrio. A temperatura dele varia em torno de 35,3 a 37,2 a temperatura normal. Eu tenho um volume sanguíneo. Que varia em torno de 5,5 até 7 litros, mais ou menos, de sangue. Eu tenho uma temperatura X, tenho uma pressão sanguínea, que geralmente ela está entre 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, quando desequilibra, quando desidrata, quando outros sistemas são atingidos, então há essa tendência de outros órgãos serem atingidos por conta da desidratação. O calor vai causar vários problemas nisso aí, em diversos sistemas. Dermatoses, que são problemas de pele, e dermatites, tá? Dermatose é problemas a longo prazo, tá? E dermatites são inflamações de pele aguda. Aí é que há a diferença. Pressão anormal. Pressão anormal que eu estou falando, pessoal, é do ambiente, não é da pessoa. Um grande exemplo de atividade que está sujeita à pressão anormal, qual é? Mergulhador. O mergulhador de plataforma, ele está sujeito à pressão anormal. O mergulhador de Petrobras, que trabalha em plataforma de petróleo, ele está sujeito, certo? Então, as consequências da pressão anormal, você tem aí patologias vasculares, tá certo? Cardiovasculares, patologias cardiocirculatórias, patologias neurológicas a nível do sistema nervoso e outras patologias, porque a partir do momento que eu tenho uma pressão excessiva em cima de você, outros sistemas vão ser comprometidos. Pressão anormal, tá? A gente já falou aí os problemas que a pressão causa, e a umidade, o último risco físico. O que é que a umidade causa? Dermatoses, problemas respiratórios e outras patologias, principalmente, pessoal, fungo, tá? Bactéria. O velho e antigo, só um exemplo, tá? O velho e antigo chulé, tá? Só letrando aí, chulé. O velho entre as dermatoses de pé, né? Quem nunca teve, né? Quem nunca teve? Graciano tá balançando a cabeça dizendo que nunca teve aqui problema de dermatose e dermatite no pé. Então, graças a Deus, né? É um sinal que ela cuida dos pés, né? Muito bem cuidado. Mas o trabalhador que está sujeito à umidade, você dá um exemplo aí. O trabalhador que trabalha em ambiente encharcado, com a bota, tá? Há uma tendência de aquela bota encharcada de água, quando não é bota de PVC, tá certo? E a umidade vai trazer problemas. Principalmente também problemas respiratórios. Por que respiratórios? A parede úmida, o ambiente úmido vai ser meio de cultura para fungos, bactérias, aquilo ali vai trazer patologias respiratórias, tá? Você tem aí alguns detalhes. Deixa eu organizar aqui o risco químico, tá certo? Questão do risco químico. São riscos expressos em diversas formas, líquidas, gasosas e trabalhadores. São riscos expressos em diversas formas, líquidas, gasosas e sólidas, tá? Causam diversos problemas à saúde dos trabalhadores expostos. Para esse risco químico, lembrando que na classificação dos riscos químicos, ele vai estar no grupo 2, a cor dele é vermelho, tá certo? Classificado com a cor vermelha, e vai estar no risco 2. São exemplos de risco químico. Poeira, fumo. Esse fumo aí que a gente fala, pessoal, não é o fumo de cigarro, tá? O fumo que nós estamos falando, você vai ver um soldador soldando. Quando ele solda, não sobe aquela fumacinha. Aquela fumacinha vai vir carregada de pequenas partículas de metal. Aí nós chamamos fumos metálicos. Ali tem partículas de ferro, de cromo, dependendo do tipo de solda que está sendo feito. Então aquilo ali é fumo metálico. Neblinas, tá certo? Um exemplo de neblina é a questão da pintura. Gases, vapores e substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Quando se trata de
produto químico, é interessante nós estudarmos a forma de absorção dos riscos químicos, tá? Os riscos químicos, eles podem ser absorvidos por 3 formas. Via aérea, ou seja, nosso velho antigo nariz e boca, tá certo? Vias aéreas. Via cutânea, pela pele e mucosa, tá? Pele e mucosa. E via digestiva, ou seja, via trato gastrointestinal.